Os estoques de trigo no mundo, em geral, eles estão muito baixos, então o preço do cereal no mercado internacional acabou subindo, isso refletiu aqui no mercado brasileiro. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Hoje a engenheira agrônoma Isadora Jäger vai nos falar sobre o trigo, as principais características do grão, região produtora, lucratividade e vantagens em investir no trigo. Olá, eu sou Isadora Jäger, sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalho com as culturas da soja, milho e trigo. Hoje eu trabalho como especialista agronômica da Agrobravo. O trigo é uma cultura de clima temperado, então ele se adapta melhor a essas regiões de clima mais frio, onde ocorrem dias de temperatura mais baixas, porque isso auxilia no desenvolvimento e também na produtividade da cultura. Então essas temperaturas mais baixas, principalmente no início do seu desenvolvimento, são bastante benéficas para atingir mais altas produtividades. A gente vê aí, o maior produtor de trigo do mundo é a China, e a gente também vê que países como Canadá e Estados Unidos e também países da Europa, eles atingem grandes produtividades, então eles atingem produtividades aí acima de 8 toneladas por hectare. Aqui no Brasil, a gente vê que a principal região produtora é a região sul, então Paraná e Rio Grande do Sul concentram a produção de trigo aqui do nosso país. E um dos principais pontos é justamente essas regiões mais quentes, onde a cultura não tem tanta adaptabilidade, que é o caso do Centro-Oeste, que é o nosso principal produtor de grãos. Mas espera-se aí, já tem muitas pesquisas da Embrapa e outras empresas privadas que estão mostrando que a região tem aí muito potencial para se tornar um grande produtor de trigo. Um outro ponto também é que os produtores eles passaram por muitos momentos de incerteza na produção de trigo. Então, tanto incerteza de preço quanto incertezas climáticas que fizeram que houvessem grandes quebras de safra devido a chuvas, geadas e ocorrência de doenças, que sempre acabaram desestimulando o produtor brasileiro a crescer áreas de trigo e também a manter a produtividade da cultura. Então, a gente vê que o trigo acaba oscilando muito em quantidade diária, que é muito relacionado à oscilação do preço também. O Brasil é um país que tem muita capacidade de vir a ser um grande produtor, né? A gente espera hoje, o Brasil ainda importa trigo, então praticamente metade do trigo consumido no Brasil ele é importado de países, principalmente como a Argentina, que importa cerca de 70% do trigo brasileiro, do trigo importado para o Brasil vem da Argentina. Outros países é o Canadá e Estados Unidos, eles são bastante importantes aqui no Brasil também como players. Mas a gente vê aí que o Brasil produz em média, nos últimos anos, eram safras em torno de 5 e 6 milhões de toneladas. E hoje, esse ano, a safra de 2021, espera-se que o Brasil consiga atingir uma safra recorde, né? A Conab está estimando que o Brasil vai atingir uma produção de 8,4 milhões de toneladas, que é praticamente mais de 30% acima do que foi produzido no passado. E o principal ponto que causou esse aumento de expectativa de produção é justamente porque o Brasil acabou aumentando muito a sua área, então teve um aumento de 12% de área de trigo, e o principal fator é justamente o preço, né? O produtor está vendo que a cultura esse ano ela vai trazer mais lucratividade, vai ter uma margem melhor, então ele está investindo mais no cultivo dessa cultura também. Então esse é um dos principais pontos que a gente vê. E a Embrapa, na verdade, ela também tem pesquisas que mostram que o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso e também o Nordeste são áreas que podem vir aí a produzir até 2 milhões de hectares de trigo. Então isso que pode ser a grande virada do Brasil, de vir a produzir trigo também na região do Cerrado e Centro-Oeste, para a gente se tornar um grande player desse mercado e parar de ser um país importador e também vir a se tornar um país exportador desse cereal. E quando a gente fala em lucratividade, a gente vê que esse é o principal ponto que o produtor rural tem dificuldade de encarar quando a gente fala em trigo, né? O produtor rural ele passou por muitas dificuldades, onde as margens da cultura eram muito baixas, o que desestimulou muito a produção. E esse ano a gente está vendo que está um ano completamente diferente. Então os estoques de trigo no mundo, em geral, eles estão muito baixos. Então o preço do cereal no mercado internacional acabou subindo, isso refletiu aqui no mercado brasileiro. E também com o aumento do dólar, tudo isso ajudou o preço aqui do cereal aqui no Brasil a dar uma boa valorizada, que incentivou mais o produtor rural a aumentar o seu cultivo.
E um dos pontos também então, que o trigo tem grandes vantagens também quando a gente fala na rotação de soja, principalmente de soja, né? Então, aqui na região sul, o trigo já chegou a ser o principal, era a principal cultura até a chegada da soja. Depois, o trigo agora ele é mais um produto para rotação de culturas. E ele vem aí também com um fator que ele pode auxiliar o produtor rural na cultura da soja também. Porque o produtor ele pode iniciar ele pode fazer adubação de sistemas. Então, ele pode adubar um pouco na cultura do trigo também, economizando, fazendo essa divisão de custos entre as duas culturas, que vai possibilitar também uma melhor produtividade na soja. Então, essa rotação de culturas com o trigo auxilia no incremento de matéria orgânica e também auxilia muito no controle de plantas daninhas e doenças para a soja. Então, o produtor ele tem vários benefícios inserindo essa cultura, mas o principal ponto de incentivo para ele é justamente que ele também consiga ter um valor agregado na venda desse grão. Então, esse é um dos principais pontos para o produtor rural. Então, quando a gente fala em tecnologias, né, o produtor rural, existem muitos investimentos de empresas e na Embrapa, que eu vejo que um dos principais pontos é justamente o investimento em melhoramento genético e biotecnologia. Né? As empresas elas estão investindo muito e houve um trabalho muito forte nos últimos anos para se ter cultivares de melhor qualidade aqui no Brasil. Então, o Brasil melhorou muito a qualidade do trigo produzido aqui, o que vai incentivar também o mercado a pagar bem para o produtor rural. Então, acho que esse é um ponto importante. E também cultivares mais bem adaptadas, cultivares que são mais resistentes a algumas doenças que ocorrem mais comumente aqui no Brasil, e também cultivares mais adaptadas, principalmente à região do Centro-Oeste. Então, vão ser cultivares que conseguem ser mais tolerantes às secas e também ao calor que podem ocorrer nessas regiões. Então, eu vejo isso. Eu acho que o mercado do trigo é um mercado que tem muito potencial aqui no Brasil, né? É uma cultura que tá na nossa história, tá no DNA do brasileiro também. A gente vê que tem muitos produtores que têm um carinho por essa cultura e gostam muito de produzir. Então, produtores que saíram aqui do sul, foram lá para o Centro-Oeste, eles iniciaram a sua vida na agricultura com o plantio do trigo. Então, a gente vê que com o desenvolvimento aí que vem sendo trabalhado por diversas empresas para a gente melhorar a qualidade do trigo aqui no Brasil, a gente vai vir a ser em um país que vai sair da importação e vai se tornar um país autossuficiente e até exportador de trigo e vai se tornar um grande player do nosso mercado. Este foi mais um Minuto Agro do Presente Rural. Para mais informações, continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!